Bom, galera, chegamos a um patamar de preço extremamente confortável. Depois de sobreviver ao vídeo dos R$2.000, subimos aí para 3, 4 mil reais de orçamento. Vocês viram como a progressão de performance foi melhorando bastante. A partir dos R$4.000, realmente a gente consegue jogar de tudo um pouco, sem nenhum problema. Você não precisa mais escolher quais jogos você vai ou não jogar. Agora, entrando no patamar dos R$6.000, vocês vão ver como a coisa fica muito tranquila. Então, tem benefícios ainda continuar gastando mais? Vocês vão ver que sim. Então, roda a vinheta. Se você está aí olhando orçamentos de computadores e vendo as melhores peças, provavelmente você está também caçando promoções. Então fica aqui a dica de você dar uma olhada no Economize com Adrenaline, a nossa ferramenta que está disponível lá no site, super fácil de você baixar e que automaticamente mostra para você os preços mais baratos quando você está fazendo buscas pela internet. Outro jeito de encontrar as melhores ofertas é dar uma olhada nos links que estão na descrição do vídeo ou também no QR Code no canto da tela. Você assim entra nos nossos grupos de WhatsApp e de Telegram e a gente manda as ofertas que encontra ao longo da semana. Então se você está procurando aí uma pechincha, é um jeito de você achar qual promoção maneira que está rolando por aí. Para PC de 6.000 eu tenho dado sempre duas opções, tanto de Intel quanto AMD em processador, quanto NVIDIA e AMD em placa de vídeo. Depende aí qual é a sua preferência por marcas. Eu tento trazer uma boa opção com ambas as marcas, né, tanto em CPU quanto em GPU. Eu vou fazer esse gameplay agora com Ryzen 7 5700X3D, que é a minha opção favorita entre as duas nesse segmento. O Core i5 13400 é um bom processador, vai entregar uma performance legal em multithread aí pra galera que faz renderizações, ele tem alguns núcleos a mais, mas eu gosto muito para quem tá focando em games, daria preferência pro 5700X3D porque ele tem uma grande quantidade de cache nível 3. E isso é resultado da tecnologia 3D V-Cache, e isso é indicado nos processadores AMD pelo X3D no final do nome dele. Processador de 8 núcleos, 16 threads e na arquitetura Zen 4, que é uma arquitetura moderna, recente, então performa bem em games. Na placa de vídeo aqui eu estou usando a RX 7700, mas por uma questão de rotação aí, no vídeo anterior eu usei uma NVIDIA, agora estou usando uma AMD, tem um cabo de energia preso na fan, que não está deixando a 7700 XT girar uma de suas fãs. A temperatura dela estava boa, apesar de ela estar tendo que operar só com uma das fãs rodando. Mas então eu vou com a RX 7700 XT, é uma placa que eu gosto muito da relação custo-benefício por parte da AMD, e por parte da NVIDIA, vocês podem também dar preferência para a RTX 4070, que é também um dos melhores modelos que eu acredito no balanço entre custo, performance e até longevidade. Essas placas da série 70 da NVIDIA e a RX 7700 XT que eu vou usar nesse vídeo são placas que eu acredito que você não só vai ter uma boa performance agora, como vocês vão ver no gameplay, mas são placas que tendem a segurar uns anos aí antes de você sentir a necessidade do upgrade. Eu tô começando o gameplay em Full HD, qualidade ultra. Vamos partir então, ver como sai e quem sabe começar a subir mais a resolução. Primeiro game, galera. Tô com o COD Warzone, vou começar o gameplay em Full HD, qualidade ultra, e aqui vocês já começam a ver como tá começando a sobrar hardware para resoluções mais altas. Ó. Tô rodando aí na faixa de uns 130, indo para 130 aqui enquanto eu desço, dando uma osciladinha. Vamos descer para ver mais claramente o desempenho. Ó, vou começar a jogar na faixa de 150, 160 frames. Ó. O nosso gargalo está sendo a 7700 XT nesse momento. Então ver como o 5700 X3D é um processador realmente com muito fôlego, tanto que ele está colocando a 7700 XT em Full HD no Ultra, tá tornando ela o gargalo do nosso sistema. Mas ó, veja como ambos os componentes eles estão entregando aí, muitas vezes o tempo de quadro deles é tipo 5 milissegundos a parte do trabalho deles. Eu estou usando a configuração no Ultra, que não necessariamente é algo que muita gente vai usar para o gameplay. Para quem está mirando, por exemplo, um gameplay mais competitivo, talvez busque, vamos por o básico aqui para dar uma olhada. E aí a gente já começa a ter mais de 200 quadros, mais nesse trecho interno aqui, mas vamos lá para fora. 5700 X3D está empurrando um gameplay aí para cima dos 200 frames. E a 7700 a gente teve que baixar um pouco a qualidade para chegar aqui, mas não é o foco num gameplay em Warzone, né? Você não vai, nesse tipo de jogo, você não vai buscar qualidade ultra nem nada do tipo, qualidade básica já deve dar conta. E detalhe, aqui a gente já começa a usar uma placa que pode ser muito interessante se trabalhar com resoluções mais altas, especialmente combinado com recursos como o FSR. Então, vamos começar a trabalhar com a resolução Quad HD agora, porque tem uma placa, nós já estamos num nível de performance que é para começar a sobrar um pouquinho mais de desempenho em Full HD, é para a gente estar sobrando demais, e é para a gente começar a achar fácil configurações em Quad HD sem problemas. Então vou começar com Quad HD nativo, não vou usar a escala de resolução. Quad HD, ó, 190 frames, vamos para uma área externa, né, para ficar mais... Ó, ainda estou jogando na faixa de uns 160 frames. Se você tem um monitor Quad HD, isso aqui dá uma diferença legal, você subir a resolução para o Quad HD, é uma definição de imagem
muito melhor. Warzone talvez não seja o lugar que você vai usar isso, porque como eu disse, aqui o foco é mais o foco competitivo mesmo, né? Você não tá querendo dar as balinhas primeiro, não necessariamente ter a imagem com mais pixels. Mas ver que eu consigo jogar em Quad HD, não estou usando o FSR ainda, estou renderizando nativo em Quad HD e já estou numa taxa alta de quadros. Esse é o momento que o gerador de quadros pode se sair bem, ó. Gráficos, a gente já tem uma taxa de quadros boa para o nosso gameplay, e se a gente gerar uns quadros via FSR3, aqui, FSR3, não vou renderizar nativo, porque a gente não estava precisando fazer escala de resolução. E olha aí, 200 frames. Para eu jogar e não achar ninguém. Não tem ninguém nesse mapa. Não vê ninguém. Bom, eu pedi, né? A pessoa meteu uma balinha e não se deu nem o trabalho de vir me buscar. Muito bom jogar esse game a mais de 200 frames. O FSR3 tem funcionado muito bem quando você tá com uma taxa de quadros aí. Volta aqui. Também achou ainda isso? Nossa, a quantidade de balinhas que eu errei nesse momento. Controle de recoil aí de, assim, mestre dos tiroteios. Ih, não consegui agarrar. Agora é a minha vez, né, de tomar balinha. Ih, fui pro arroz. Pô, matar no melee é triste. Próximo game eu vou dar uma olhadinha aqui no Starfield. Ele tá usando o desktop de referência, né? Então, porque ele é um desses Windows. Então ele partiu direto pro 4K, que é a resolução que a gente tem na tela que eu tô fazendo os testes aqui. Eu acho que vai dar para ajustar e fazer rodar em 4K. Vamos só ter que fazer os devidos ajustes gráficos e usar ali o FSR para isso acontecer. Então começamos já jogando, na verdade, a 60 frames. Starfield performa bem em placas da AMD. Então, display. Estamos com o preset do alto, ultra, esse aqui é o alto, então ele está renderizando a 62% da escala de resolução, né? Deixa eu tirar a resolução dinâmica aqui. Está usando FSR e a gente ainda não está usando o gerador de quadros. Esse aqui é um dos trechos mais pesados do game, então por isso que a gente sempre usa ele de referência, tanto em processador quanto em placa de vídeo, especialmente em processador aqui, tem uns CPUs que gritam. A gente não está chegando a atingir os 60 frames ainda, então esse é um daqueles momentos que você tem duas opções. Então esse é um jogo que já tem disponível o FSR 3, então você pode, por exemplo, ou usar gerador de quadros, que está desligado, ou você pode dar uma baixada na escala de resolução, que nós estamos partindo da resolução Full HD, ficou mais próximo dos 60, sem atingir exatamente 60 quadros. Mas, lembra, esse aqui, como esse é um dos trechos mais críticos do jogo, se eu estou jogando aqui na faixa de uns 50, 60 frames, é muito provável que eu vou conseguir jogar bem mais que isso em vários outros locais do jogo. Esse é realmente o trecho mais crítico, mais difícil de rodar o Starfield. E eu ainda não comecei a usar, mas a gente pode habilitar aqui o gerador de quadros. Então, aqui o gerador de quadros do FSR3, no caso. E aí você tem mais fluidez, você tem mais quadros, né, os quadros intermediários sendo gerados pelo algoritmo do FSR3. E aí o gameplay vai para casa aí de uns 100 quadros. Bem funcional, realmente conseguindo aí qualidade alta em 4K, claro. 4K, partindo de Full HD com upscaling até o 4K, né? Então nós estamos a cada pixel gerado na resolução original, a gente está renderizando outros 3, né? Fechando 4 pixels, então vezes 4 a resolução. Parece estar funcionando bem, olhando aqui o resultado final do FSR. Não é perfeito, ainda mais partindo, né, desse que seria basicamente o modo de desempenho dele, mas é viável, e colocando FSR3 para aumentar a fluidez com quadros intermediários, o resultado é bom nesse que é o pior trecho do jogo. Então, em outros trechos, dá até, talvez nem precise ligar o FSR3, ou nem precise puxar tanto assim a escala de resolução do FSR, porque a maior parte do tempo o jogo vai estar rodando bem em taxas mais altas que essa. Bom, próximo teste agora, Alan Wake. O Alan Wake 2, né, no caso. Eu vou começar esse gameplay com os gráficos, eles já estão no preset alto. Não estou ainda habilitando o Ray Tracing, para a gente dar uma olhada nisso. E rodando em Quad HD, todo no Quad HD, mas o FSR no modo qualidade. Esse é um game que infelizmente só tem o gerador de quadros no DLSS. Então você só teria isso com, por exemplo, na RTX 4070 ou outras placas da série 40. Então infelizmente a AMD ficou de fora da festa no gerador de quadros aqui do Alan Wake, mas não parece muito que eu vá precisar. Ó. Eu estou renderizando no modo qualidade do FSR e já estou com gameplay com uma certa margem acima dos 70 quadros. Então essa é a primeira diferença que você tem, se você assistiu o nosso vídeo do patamar dos R$4.000, eu consigo qualidades gráficas e resoluções mais altas, com uma placa de vídeo mais potente. Então subindo aqui para o patamar da RX 7700 XT, isso é uma diferença que eu já consigo. E na taxa de quadros eu também consigo taxas de quadros mais altas quando eu estou falando em games competitivos, né? O Warzone ali eu já estava jogando uma taxa de quadros mais alta, que o 5700 X3D é mais eficiente.
Uma coisa que eu focaria, se você quer usar recursos como Ray Tracing, é dar preferência para RTX 4070, que vou já mostrar aqui para vocês no Alan Wake, mesmo se eu aplicar o modo mais básico dele, e a série 7000 até melhorou a performance da AMD na geração de quadros, mas eu vou pôr o preset do baixo, e mesmo no preset do baixo a gente já está no patamar dos 30 frames, pouca coisa acima dos 30 frames. Eu poderia jogar travado a 30, ou eu ia ter que reduzir mais a resolução, né, ir para Full HD e ainda usar bastante FSR para tudo dar certo. Tem algumas partes interessantes, então tem umas cintilações que somem um pouco. Aqui as sombras estavam um pouquinho estranhas quando eu passei, estava só usando rasterização tradicional, né? Só que em compensação, olha como está esse efeito aqui, tá bem bizarro esse chão. Isso aqui melhora bastante se você sobe o Ray Tracing para configuração média ou configuração alta, mas sente só a pancada. E troco para o preset do médio, aí realmente ó, já não tem condições para RX 7700 XT. Então dava para jogar super tranquilo Alan Wake em Quad HD em qualidade alta, porém o Ray Tracing é algo que você deve dar preferência realmente para os modelos NVIDIA. Eles performam melhor esses tipos de filtros. E outro problema é que esse game não colocou, e não está com pressa nenhuma em pôr, se é que vai pôr, gerador de quadros do FSR 3. Está limitado somente ao gerador de quadros da NVIDIA. Próximo teste, pessoal. Abri aqui o CS, quero dar uma olhada em quantos quadros o Ryzen 7 5700 X3D vai conseguir empurrar. Estou esperando muitos quadros, que a gente agora está jogando a mais de 300. O que me surpreendeu um pouco é que não deu para deixar a 7700 com gráficos no Ultra. Ela estava batendo 100% de uso ali na faixa de uns 200 frames. Como eu quero ver o máximo de frames que eu consigo empurrar nesse sistema, eu tive que baixar um pouquinho para conseguir continuar subindo a taxa de quadros e limitar a performance do nosso sistema ao desempenho do processador. E olha, o 5700 X3D vai empurrar aí uns 300 frames. A gente está jogando a mais de 300 frames muito do tempo aqui. 200, vai, uns 250 a 300 frames o gameplay. Gente, não acerto uma bala em ninguém. Fica só nesse canto e quieto. Ih, passou. Deu certo. Como que não pegou? Então, como vocês podem ver, dá para jogar o CS numa taxa de quadros bem alta. Não necessariamente você vai jogar bem, mas aí a culpa vai ser sua, ou no caso minha. Cadê os caras? Eita, veio os caras. Vamos para o último game. Agora vamos dar uma olhada então no Hellblade, o Senua Saga, né, Hellblade 2. Vou tentar pôr ele em 4K. Esse é um game que se você tiver um monitor 4K, uma tela 4K vai fazer bastante diferença. FSR modo qualidade e a gente está usando o preset por enquanto do médio. Uma coisa que eu gosto no Hellblade é que você consegue testar isso sem necessariamente abrir o jogo, já que se eu aperto espaço, ó, lá atrás ele está renderizando uma cena, essa é uma boa cena de testes para principalmente o impacto em performance de placa de vídeo. Ó, ele está entregando em 63 quadros por segundo, né? Ele está fazendo cada quadro aí na faixa de uns 15 milissegundos. Exigência principal em cima da nossa GPU, ela que tem levado mais ou menos os 15 milissegundos. Se eu trocar para o modo alta qualidade, ó, vamos ver se ele vai conseguir levar. Ele já cai para uns 40 frames. Na nossa análise com o Hellblade 2, inclusive, eu indiquei que eu acredito que o balanço ideal está no médio mesmo. Você tem melhoras na qualidade gráfica trazendo para o alto, mas o impacto visual maior é realmente jogar e do baixo para o médio. Você tem mais diferenças gráficas, mais qualidade. Quando você troca do médio para o alto, o impacto não é tão grande assim. Então vamos jogar essa parte aqui com o meu mouse com uma sensibilidade absurdamente alta. E aqui a gente já tem um gameplay na faixa de uns 50 frames. Então, se eu tiro o gerador de quadros, se eu não tenho o MSI para me avisar que não pegou 60, eu definitivamente não notaria. Tá rodando uma taxa de quadros muito boa, ainda mais considerando, né, que o game vai rodar aí na faixa dos 30 quadros dos consoles, então rodar 50 frames é já rodar com muito mais fluidez. E o foco dele é nessas cenas mais cinemáticas, então esses 50 frames estão mais do que ótimos. Deixa eu tentar carregar um outro capítulo aqui. Essa aqui é uma cena que a gente usou bastante no nosso artigo, ó. Também costuma ter dar uma boa visão de como é que é a performance. Tá rodando aí na faixa, aqui ela teve um drop uns 45, momentâneo aí na hora de fazer essa transição de efeito, mas em geral segurou acima dos 50. Então aqui já dá pra ver que dá pra rodar bem. Logo aqui pra frente já tem uma parte que costuma já dar uma boa ideia, ó. Aqui esse pedacinho é um dos principais drops que eu vejo quando olho aqui, ó. Chegou a trazer para uns 47. Então você deve conseguir jogar o jogo acima dos 50 frames quase o tempo todo, ou se não gostou desses drops ou querer buscar algo mais constante acima dos 50, né, acima dos 60 frames, você provavelmente pode ou buscar o Quad HD ao invés do 4K com uma resolução final, ou puxar um pouquinho mais ali a mão no FSR. Eu estou usando o FSR no modo qualidade, porque eu não gosto muito do impacto do FSR quando a gente puxa ele para o modo desempenho, mas é uma opção
máquina aqui está 47, né? Posso vir aqui, ao invés de usar ele do modo qualidade, trazer nem para o desempenho, né? O equilibrado já deve dar conta. Começa a notar um pouco a perda de qualidade do upscaling, né? Mas ó, já fica mais acima dos 50 frames, já vai começar a se aproximar mais dos 60, dependendo de qual cena a gente vai ter no game. Bom, galera, então essa foi uma visão geral da nossa maquininha aí de R$6.000. Como vocês podem ver, não é mais uma questão de se vai rodar os jogos. Todos os jogos rodam. É mais uma questão de se você vai jogar em Quad HD, em 4K, ou se por acaso o seu monitor for Full HD, mas você está buscando taxas de quadros absurdamente altas em games competitivos. Vocês podem fazer um balanço entre essas configurações, não necessariamente, por exemplo, vocês queriam só as altas taxas de quadros 5700x 3D, mas não estão preocupados com resoluções mais altas e qualidades gráficas mais altas, como a gente colocou aqui. Então você poderia, por exemplo, só pôr o Ryzen 7 5700X 3D no nosso computador de R$4.000 e teria o aumento na taxa de quadros. Ali a 3060 Ti, se não me engano que a gente colocou lá, 4060 Ti, ela é uma placa que vai entregar também uma alta taxa de quadros, você só vai ter que, ao invés de ficar subindo para o Quad HD, que nem a gente fez aqui, manter no Full HD ou ir baixando bastante a qualidade gráfica. E dá para fazer também o contrário, se você só queria o Senua Hellblade rodando em Quad HD ou 4K em qualidade alta, ou média, como a gente usou aqui, você pode continuar no processador do patamar anterior, só que fazer o upgrade para uma placa de vídeo mais potente, como a RX 7700 XT que a gente usou aqui, ou a RTX 4070. Então esses vídeos sempre servem mais como uma base, para vocês terem uma visão geral, ter uma ideia de por onde começar e como as coisas funcionam, mas sempre vão adaptando eles às suas necessidades e principalmente, a parte mais triste, é o seu orçamento. Infelizmente as componentes são caros e o orçamento da galera eu sei que não vai tão longe quanto eles gostariam ou sonhavam para sua maquininha. Galera, para mais vídeos, só assinar o canal, a gente ainda não terminou a nossa jornada. Depois do PC de 6.000, é hora de ver o nosso PC de 8 e depois o sonho de consumo, as melhores peças ali no PC de 10.000. E até a próxima. Tchau, tchau!